Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Peixe Babel. E semana passada eu fiz lá no Clube da Toalha um vídeo sobre as 3 leis de Asimov, ou se preferir, as 3 leis da robótica. Para quem não conhece, essas leis surgiram no livro Eu, Robô, escrito pelo Isaac Asimov, que foram uma proposta de regras que permitam que robôs e humanos vivam em sociedade, garantindo a nossa segurança. É um vídeo que eu tinha prometido fazer aqui no canal, mas eu achei que encaixaria bem no Clube da Toalha, então eu fiz lá. E se você não viu, vai ver, mas só depois que esse vídeo terminar. Eu vou deixar o link no final, aí você assiste. E para pegar o gancho desse vídeo, hoje eu vou falar de uma questão que parece ter uma resposta muito óbvia, mas como tudo na vida, a coisa é um pouco mais subjetiva. Robôs inteligentes devem sempre obedecer os humanos? Ou que seja obedecer o seu dono, o seu responsável? Vocês acham que obediência é uma regra obrigatória? E parece muito intuitivo dizer que sim, que é óbvio, é lógico que tem que fazer exatamente o que eu disser. E isso acontece porque a palavra desobediência soa como fazer algo que eu não quero que seja feito, algo indesejado. Mas se a gente pegar a segunda lei de Asimov, a segunda lei da robótica, ela já traz uma exceção muito interessante a essa regra da obediência. A lei diz o seguinte: um robô deve obedecer às ordens que lhe sejam dadas por seres humanos, exceto em casos em que tais ordens entrem em conflito com a primeira lei, sendo a primeira lei essencialmente não causar danos aos seres humanos, ou não permitir que eles sofram danos. Isso significa que se a ordem dada ao robô for machucar alguma pessoa, ou for causar algum tipo de dano, alguma consequência negativa, é esperado que o robô deve, no mínimo, questionar aquela ordem e, no caso da regra do Asimov, desobedecer mesmo, não só questionar. E aí tem casos e casos que eu quero trazer aqui pra gente avaliar. Vamos supor, por exemplo, um diabético que pede pro robô trazer um doce, o que pode ser fatal considerando a doença da pessoa. Uma boa decisão seria instruir a pessoa a não fazer aquilo. Falar, olha, você tem diabetes e isso vai contra o seu bem-estar. Acho que é perfeitamente aceitável que as ordens sejam questionadas dando a justificativa. Mas só para deixar uma polêmica no ar, e aí eu quero saber a opinião de vocês sobre isso. Imagina que a pessoa, o diabético, responde o seguinte: eu estou completamente ciente das consequências do que eu pedi, então por favor, vai lá e faz. E aí, o que o robô faz nesse caso? Ele deve obedecer a pessoa, mesmo correndo o risco de estar causando um mal a ela ou permitindo que ela faça um mal a ela mesma, ou ele não obedece, garantindo o bem-estar da pessoa, mas ferindo o direito de escolha dela. Então o que eu gostaria de pedir para vocês é que vocês respondam aí nos comentários a seguinte pergunta: sendo possível pedir autorização de todas as pessoas envolvidas na ação, o robô deve obedecer qualquer ordem que lhe seja dada? E eu tô destacando aqui pedir autorização de todas as pessoas envolvidas, porque imagine uma ação que vai machucar diretamente alguém, vai causar dano direto. Essa pessoa também precisaria ser consultada, ela também está envolvida na ação. E aí, libera geral ou não? Olhando as leis do Asimov, não vai existir direito de escolha sempre que houver risco envolvido. Então não vai ter essa de, o robô faz ou não faz. Não, ele não vai fazer, considerando literalmente as leis do Asimov. E para alguns casos isso parece discutível, como o caso do diabético, porque existe essa dinâmica de pedir autorização, ele autorizou, então faço ou não faço. Existe essa possibilidade, essa linha de pensamento. Mas existem cenários onde a máquina precisa decidir, não dá para pedir autorização. E pra gente não ficar falando só de situações hipotéticas, eu vou dar agora um exemplo do mundo real. No laboratório que eu trabalhava, está sendo iniciada uma pesquisa com cadeiras de rodas inteligentes, que dentre as várias habilidades, ela também é capaz de detectar obstáculos no caminho, ou sei lá, buraco, escada, qualquer coisa que vá causar um acidente com o cadeirante. Então, se a pessoa move a cadeira de rodas numa direção que é potencialmente perigosa, a cadeira não vai naquela direção, ou ela vai tentar desviar de alguma forma do obstáculo, ou se não for possível, ela simplesmente não vai, partindo do princípio que ela tem que garantir a segurança da pessoa, então ela simplesmente não vai obedecer. E eu digo que não dá para pedir autorização
digitação, porque é uma decisão que a cadeira vai estar tomando segundo a segundo, minuto a minuto. E é completamente impraticável ficar pensando que a cada pequeno obstáculo, pequeno desvio que tiver que fazer, ele tenha que pedir autorização para a pessoa. Seria uma coisa completamente inconveniente. Então, nesse caso, a decisão vai sempre pela segurança. Então, beleza. Até aqui a gente já definiu que segurança deve ser prioridade sobre obediência. Seja desobedecendo mesmo ou simplesmente questionando a ordem. Isso já tira a supremacia do meu desejo a uma ordem, ele tem que fazer exatamente o que eu mandar. Mas tem outra questão muito interessante e que também já está entre nós, que é não fazer o que você pediu, mas fazer o que você realmente queria. E a gente pode pensar numa versão muito simples, muito básica disso, por exemplo, com as pesquisas do Google. Muitas vezes o Google não pergunta mais, você quis dizer tal coisa? Ele simplesmente coloca, mostrando resultados para tal coisa. Porque ele sabe que ou você cometeu um erro de digitação, ou existe uma palavra muito popular, parecida com aquela que você escreveu. Então ele vai tentar adivinhar o que você realmente queria com aquela pesquisa e vai te entregar aquilo, que é mais ou menos o que o autocorretor do celular faz o tempo inteiro. Ele não te pergunta, você tem certeza disso que você digitou? Não, ele simplesmente corrige e pronto. Tecnicamente ele está desobedecendo a sua ordem, mas na prática ele está dando o que você tinha a intenção de fazer. Então essa ideia de avaliar a intenção da pessoa, saber o que ela quer, é uma grande motivação de muitas pesquisas por aí. Inclusive da minha pesquisa, mas isso a gente pode falar outro dia em outro vídeo. E isso se aplica à ideia da cadeira de rodas também, que a gente falou agora há pouco. Imagina que a deficiência da pessoa impeça ela de dar comandos claros. Ela não consegue controlar com tanta firmeza qualquer que seja o controle da cadeira. Então a cadeira ajustar a rota, fazendo o que ela acredita que a pessoa quer e não exatamente o que ela pediu, faz uma diferença gigantesca, dando até mais liberdade e mais autonomia para o deficiente, porque a depender da condição ele pode não ser capaz de operar uma cadeira de rodas regular, um controle manual de cadeira de rodas. E isso pode ser expandido para muitos outros casos, onde a desobediência é na verdade algo benéfico para o usuário. Então tira da cabeça essa ideia de que desobedecer é algo ruim, perigoso, tem que fazer exatamente o que eu disser, porque o mundo não é tão preto e branco assim, as coisas não são tão óbvias, muito pelo contrário, às vezes elas são muito mais subjetivas do que a nossa intuição faz parecer. Então é isso, eu só vou agradecer agora quem acompanha aqui o canal e também para quem acompanha lá o Clube da Toalha, que tem sido uma experiência maravilhosa de fazer. Para quem não sabe, é um programa que eu faço no Blablalogia com o Davi Simões, do Primata Falante, e tá sendo muito legal, eu espero que vocês estejam curtindo também. Então é isso aí, eu vejo vocês na próxima segunda-feira, um abraço e tchau!